Contraponto. Bom dia, amigos. Bom dia, Adilson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Vamos lá. O Banco Central como centro dos assuntos. O assunto que tem tomado de assalto a grande imprensa nos últimos dias diz respeito à presidência do Banco Central e às taxas de juros que se encontram na casa de 13,75%. A gritaria de parte de alguns especialistas seria as críticas advindas do presidente Lula contra a direção do banco e sobre os ditos juros. Primeiramente, as críticas vindas do presidente Lula na condução da política de juros do Banco Central são legítimas e não há nada de errado em fazê-las. Está no livre exercício de suas funções. Lembrando que o referido banco é órgão de Estado, ligado ao Poder Executivo. Então, as críticas contrárias vindas de parte da imprensa e do mercado financeiro é apenas um traço do preconceito já conhecido contra o presidente da República. O problema é que esses agentes do dito mercado adoram detonar qualquer um que contraria sua visão de mundo, muitas vezes apequenada. Quando o presidente Lula expressa seu inconformismo contra a taxa de juros, a gritaria é geral. Os que criticam afirmam que essa contrariedade é intervenção política contra um órgão, no caso o Banco Central, portanto inoportuna e inadequada. Primeiro, o Banco Central ele não é independente. Se assim fosse, seria um quarto poder, além do que já existe, né? Executivo, Judiciário e Legislativo. É um órgão autônomo, conforme prevê a legislação. Repetindo, ele está ligado ao Poder Executivo. Desta forma, sim, o presidente da República não só deve, como pode criticar a instituição. O Banco Central tem por responsabilidade regular o mercado financeiro e estabelecer as taxas de juros e, portanto, não pode estar dissociada da vida política. Somente uma pessoa sem esclarecimento diz que a política não pode interferir no Banco Central. A sua criação, manutenção e escolha de seus membros são decorrentes de atos políticos. Suas decisões repercutem na vida das pessoas. E se repercutem, são decisões políticas. Não sei a dificuldade de entender isto. Quanto à taxa de juros, sim, está realmente alta. É a maior do mundo. Para se ter uma ideia, o segundo colocado nos juros reais é o México, que é metade da nossa. Eu estou falando aqui dos juros reais. Não há um só argumento consistente que corrobore a manutenção das taxas tão altas. Controle de inflação. A maioria dos professores de economia, se não todos, concordam que taxas de juros altas, nas condições atuais no Brasil, não controlam a inflação. Não temos inflação de demanda, que significa que existe dinheiro sobrando, mas não tem onde gastar. As consequências de taxas tão altas somente alimentam o desemprego, a escassez de crédito, que leva ao aperto financeiro das empresas. Aconselho a ouvirem a entrevista de André Lara Rezende no programa da Bandeirante do domingo, né? Esqueci o nome, era Sem Censura, certo? Fantástica a entrevista do André Lara. Se o crédito não aparece, a economia não gira. E vocês querem um exemplo? Os lucros dos bancos nunca foram tão baixos como no último trimestre. Os bancos, por sua vez, seguram os empréstimos, porque não tem garantia de receber, pois com crédito apertado ninguém faz dívida. Por via de consequência, a inadimplência cresce. Com os juros reais na casa de 8% no Brasil, não há planejamento, não há crescimento, e não havendo crescimento não se cria emprego quando não se reduz esses juros. Nas maiores economias, elas estão negativas. No patamar brasileiro, não há horizonte de possibilidade de crescimento sustentável com juros tão altos. Quando o presidente Lula critica, né, além de estar no seu direito, diz com acerto. As coisas devem ficar bem claras, é que não pode o Banco Central se postar como a Vestal e de que os juros por eles decididos não podem ficar fora dos aspectos sociais gravíssimos que vivem o Brasil. Na lei que atribui as funções da instituição, no caso do Banco Central, está o de expandir a oferta de emprego e preservá-los. Quando ele dá as costas a esta obrigação, não se comporta como exige a lei. Conter a inflação é apenas um dos componentes a ser seguido pelo banco. Resumo da ópera. Os juros estão realmente muito altos e urge a necessidade de baixá-los. A sua manutenção levará a economia do país a uma retração econômica muito forte. E quando ele acordar, os juros serão a menor das preocupações. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Contraponto. O direito ao seu alcance com o advogado